Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Curvamos nossas cabeças, agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade. Soberano Deus e eterno Pai, queremos mais uma vez ao Senhor engrandecer, ao Senhor adorar, ao Senhor louvar, ao Senhor Deus engrandecer-lhe, Senhor Deus, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é grande, porque o Senhor merece a nossa adoração, porque o Senhor merece a glória. O Senhor é o único Deus digno da nossa adoração, digno da nossa reverência. Aleluia. Digno, Senhor amado, do nosso tributo de gratidão. E ao Senhor, Pai, tributamos a honra, a glória, o louvor, a adoração. Que nessa noite o Senhor possa tirar como incenso suave das suas narinas a cada adoração, o nosso culto, Senhor, em unidade, o nosso culto, Senhor, ao Senhor, porque Deus não tem outro Deus que tem que ser adorado. E viemos aqui mais uma vez aprender da tua poderosa palavra, da tua poderosa palavra, e da tua poderosa palavra, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa cheirar a nossa adoração, o nosso culto, o nosso sacrifício vivo, Senhor amado, diante das suas narinas, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar nesse instante. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Somente o nosso Deus é digno de toda a nossa adoração. Somente o nosso Deus, o Todo-Poderoso, sim, Ele é digno de toda a nossa adoração nessa noite, para a glória do Deus vivo. Quero estar convidando para estar adorando o nome do Senhor com o hino da harpa cristã, a irmã Vitória Arcanjo. Depois a nossa irmã, aleluia, Edneia também adora o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, aleluia. Pode ser. Salve a amada igreja da Pai do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Hino de número 115. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara
Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos louvar o hino 5. Glória a Deus. Amém? Amém. Espiritual é pouco, oferta a ti, Senhor, com rocha verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu em tu selar. Sou eu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu em tu selar. Espírito divino do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu vem tu selar. Agradeço. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está alegre com o Senhor, diga glória a Deus. Maravilha. Palavra do Senhor, livro do Êxodo, capítulo de número 23, do versículo 1 ao versículo de número 9. Êxodo, capítulo 23. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo de número 9. Aleluia. Aleluia, Deus. O assunto aqui tratado é sobre o testemunho falso e a injustiça. Glória a Deus. É o título aqui da leitura que vamos fazer. Êxodo, segundo livro, início da Bíblia, capítulo 23. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 1 está escrito assim: não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para ser testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nenhuma demanda farás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou seu jumento desgarrado, sem falta luz conduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo de sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Não repetirás o direito do teu irmão na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque
também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por tua orientação. Tudo isso foi escrito e deixado para nós, para que possamos, ó Deus amado, abrir os nossos olhos e trilhar cada dia mais o caminho correto, buscar renovar nossa aliança e nos consertar na tua presença e também com os homens, aleluia, para que possamos nos achar aprovados no dia do teste do Senhor. Pai, nos ajuda a amar o nosso próximo, a respeitá-los, nos ensina cada dia mais o caminho correto, da verdadeira adoração e também da verdadeira servidão a Ti, ó Cristo Jesus. Nos limpa de todo o mal, nos purifica de toda imundícia, e que as vestes que o Senhor nos deu, aleluia, permaneçam brancas, alvas para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, vamos continuar adorando ao nome do Senhor com as nossas contribuições. Aleluia. Se você trouxe moedas, células ou deseja ofertar através transferência via Pix, tem aqui os QR Codes em cima da mesa e também lá na porta. Fique à vontade para você contribuir nessa noite da forma que Deus propôs ao seu coração. Quero convidar aqui o diácono da igreja do Senhor, o diácono Fábio, para estar orando por todos nós que queremos ofertar e dizimar nessa noite. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Salmo 116, versículo 16 ao 19, diz assim: Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém, meus irmãos? Isso aqui é um servo, filho de uma mãe crente, que se reconhecia como preso, envolto a ataduras, e ele reconhece que o Senhor o livrou, e ele queria fazer esse sacrifício, essa oferta ao Senhor, com todo o coração dele, cumprindo os seus votos, dando uma lição para todos nós crentes, que um dia também já fomos amarrados pelo pecado, hoje somos libertos pelo Senhor Jesus Cristo, com gratidão, e temos a oportunidade de honrar o nosso Senhor e Salvador também com as nossas finanças. Amém? Oremos ao nosso Deus. Onipotente Deus, céu da terra, queremos te agradecer, Senhor, por nos permitir te honrar, Pai, também com as nossas finanças, que o Senhor possa receber a contribuição dos teus servos, multiplicar a bênção na vida deles e também nesta igreja que faz a tua obra, Senhor. Que o Senhor opere um milagre, meu Pai, para que a gente alcance um dia o tempo próprio. Que o Senhor faça a obra na vida dos teus servos, Senhor. Prosperidade, em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você que trouxe, vem até o gasofilácio nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar apresentando a vida do nosso pastor nessa noite, que mais uma vez tem uma mensagem diretamente do trono da glória de Deus aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu quero apresentar a vida do teu servo, a vida, Senhor, do anjo da igreja, do pastor Elvis Sabino, que nessa noite o Senhor possa usá-lo mais uma vez nesse altar. Que a sabedoria, Senhor amado, que o Senhor entregue a ele nessa noite, venha ser aquela sabedoria que só o Senhor tem para dar. Eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, mesmo que seja uma palavra exortativa, porque o Senhor vos diga, Senhor amado, o Senhor repreende ao filho que ama, e o filho a qual o Senhor ama, o Senhor repreende sim, que chamará a atenção, meu Pai. Que possamos andar em retidão, que possamos andar segundo concernente a tua poderosíssima palavra.
palavra. Continue falando conosco, Senhor, nessa noite. Usa o teu servo no nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, recebamos o pastor da igreja nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Procure aí no Novo Testamento, aos Filipenses. Aleluia. Aleluia. Santo, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Procure aí aos Filipenses. Aleluia, Deus. Bendito é o nosso Rei Jesus. Aleluia. Novo Testamento, Filipenses. Lá tem os irmãos contrários aí, para a gente acompanhar a leitura e a ministração da palavra do Senhor nesta noite. Os Glória a Deus. Filipenses. Aleluia. Já que o Fábio orou agora há pouco, na oração, ele fez menção ao nosso propósito, ao nosso projeto, né? O tempo próprio. Glória a Deus. Esta semana teve um irmão que me procurou, feliz, sorridente. Aqui foi na segunda-feira e veio nos parabenizar, porque alguém falou para ele que nós tínhamos ganhado um lote para a construção do templo. Ele ficou tão feliz. Eu falei, ainda não aconteceu, mas se já começou rumores, os burburinhos, isso é boa notícia da parte do céu para nós. Amém. Glória a Deus. Então Jesus é fiel, ele tem as suas maneiras de falar. Filipenses capítulo 2, quem achou diga amém. Amém. Versículo de número 14. Os Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 14. Versículo curto da palavra de Deus, mas que tem, né, sentido assim uma palavra forte para nós aqui. Aleluia, meu Aos Deus. Filipenses 2,14 está escrito assim: fazer todas as coisas sem murmurações nem contenda. Vamos ler juntos no 3, você vai ler bem forte mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3. Fazer Todas as coisas sem murmurações nem contendas. Diga amém. Sentem-se. Aleluia. Glória a Deus. Então temos aqui uma das cartas do apóstolo Paulo. Em outras palavras, carta paulina, né? Glória a Deus. Expressão essa muito usada pelos católicos apostólicos romanos, tá bom? Eles usam muito essa colocação, as cartas paulinas. Isso é bom. Comunica que são cartas do apóstolo Paulo. Paulo era o 13º apóstolo, né? Ele chega a fazer menção disso. E em todas as cartas que ele escreve, uma das primeiras coisas que ele faz é defender a sua autoridade apostólica. Coisa que totalmente diferente ele não fez à igreja, né, em Filipos. Essa cidade, ela foi fundada muitos anos, mas muitos anos mesmo, antes do nascimento de Jesus. Ela foi fundada por um rei chamado Filipe. Ele não é tão conhecido. Na época era muito conhecido. Mas nos dias atuais, o rei Filipe, ele não é muito conhecido. Rei Filipe da Macedônia. Mas o filho dele, até hoje, tem uma das maiores famas de reis que já existiu nessa terra. Alexandre Magno. Então, quando foi fundada essa cidade, foi dado o nome em homenagem
ao grande rei Filipe o Macedônio. Seu filho Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, ele é o fundador do que é conhecido historicamente como o helenismo. Aumentou toda a região da Macedônia. Filipe o Macedônio, Alexandre Magno o Macedônio também. E essa cidade, ela foi conquistada pelos romanos, muitos anos depois da morte de Alexandre, na guerra, na divisão do patrimônio muito grande daquele jovem conquistador, Alexandre. Houve uma das tantas e tantas batalhas do exército romano, as legiões romanas, e eles conquistaram essa região. Porém, essa região caiu na graça dos romanos, porque era muito bonito. Até hoje tem as ruínas da Macedônia, as ruínas de Filipos. Nas ruínas encontradas tem muito relevo de guerreiros. Era uma cidade de guerreiros, de soldados, de conquistadores. Guerreiros com seus elmos entalhados nas pedras, com escudos grandes, com espadas e lanças, representando o poderio que aquela cidade um dia representou para a humanidade. Mas a única glória que permanece para sempre é a do nosso Rei Jesus Cristo. Aleluia. Como eu falei, hoje só existe escombros, ruína. É um sítio arqueológico, a céu aberto. E quando se trata da chegada do apóstolo Paulo a esta cidade, está em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, ali no começo do 17, narra totalmente a chegada do Evangelho de Cristo Jesus através do pregador, do apóstolo, do enviado do Cristo Jesus, Paulo, a sua segunda viagem. Como alguns hoje já estão usando a palavra turnê, né? Como se pregar o Evangelho fosse questão de ganhar fama, glória, essas coisas. Até usa-se muito o termo viagem missionária de Paulo, primeira, segunda e terceira. Então foi na segunda viagem missionária de Paulo que ele chegou a essa parte da Europa. E quando ele chegou lá, uma das primeiras pessoas que parou para ouvir ele foi uma mulher chamada Lídia, vendedora de pulpo. E ela aceitou a pregação de uma forma tão espetacular, tão magnífica, que ela, com o passar dos dias, ela insistiu com Paulo e com quem estava com ele. Hospeda na minha casa, compra a minha casa. Vamos tratar a mulher, uma mulher muito rica, uma mulher vendedora de pulpa, uma mulher conhecida, tinha uma casa ampla, tinha criados, uma mulher de dotes. E ela sentiu o desejo no coração de abrigar os servos de Deus. E de tanto ela insistir, o apóstolo resolveu se hospedar na casa dela. E também, né, na chegada de Paulo nessa cidade, aconteceu um episódio interessante. Uma moça, que ela tinha muitos donos, era uma moça que tinha muitos senhores, está escrito em Atos 16. E ela tinha um espírito de adivinhação, e todas as vezes que Paulo passava próximo de onde ela estava, aquele espírito maligno elogiava Paulo. Agora tenta imaginar um cristão sendo elogiado por demônio. Paulo não aceitou, não admitiu. Estão vendo esses homens aí, ó? Homens de Deus, homens de Deus. Está escrito que aquilo começou a incomodar Paulo, a ponto de uma certa vez ele virou-se para ela e repreendeu aquele espírito que estava falando naquela boca. E a partir daquele momento começou um problemão na vida de Paulo. Silas estava com ele. Silas é Silvano, é o mesmo personagem. E está escrito que de repente houve um grande alvoroço e um motim muito forte, uma murmuração muito forte contra Paulo, a ponto dos magistrados prendê-los, chicoteados e lançados dentro da prisão. E é nesse episódio, lá na Macedônia, na cidade de Filipe,
de Paulo e Silas, texto muito conhecido, e me parece que a gente não gosta muito de pregar esse texto aqui, né, Diácono Fábio? Né? A gente não prega muito, né, mas aqui esse texto, um texto lindo, né, onde Paulo e Silas, presos, cantavam louvores, aleluia, oravam na presença de Deus, e perto da meia-noite houve um forte, muito assombroso terremoto naquela província, e está escrito que todas as portas do cárcere se abriram. As algemas dos pés de Paulo e Silas se abriram, dos punhos, das mãos se abriram. Todas as cadeias daquela prisão se romperam pelo poder daquele terremoto que Deus enviara naquele lugar. E só aconteceu porque, em vez de Paulo e Silas murmurar, questionar, tentar negociar com Deus, não somos teus servos e agora a gente está na luta, está na prova, a gente repreendeu o demônio, era para a gente estar, era famoso na cidade, a gente está preso aqui como criminosos. Não, eles disseram, vamos cantar hino de louvor na presença do nosso Jesus e nós vamos orar, aleluia. E isso chamou a atenção de Deus, e Deus fez o terremoto acontecer. Está escrito no texto que todas as portas se abriram perto da meia-noite. Essa cidade, ela havia sido um refúgio para muitos guerreiros, muitos soldados, isso é história. Muitos soldados aposentados, muitos guerreiros de muitos exércitos, eles foram residir nesta cidade. É uma cidade muito importante e é uma cidade bem guarnecida. E um dos homens mais importantes daquela cidade, quando ele vê que todas as portas estavam abertas, e ele está escrito que ele saltou para dentro do presídio, e ao ver que as portas estavam abertas, ele imediatamente pediu luz, deram para ele a tocha, ele comprova que as portas estavam abertas, eles não viam ninguém, e de repente ele, já pressentindo todo o perigo que era aquele negócio, os presos fugiram, morte para ele, para a esposa, para os filhos, para os soldados, para todos aqueles policiais penais que estavam ali naquela noite de plantão. Ninguém escaparia vivo, nem a família. Então ele, para antecipar o ultraje, a humilhação, toda a vergonha que, segundo ele, pressentindo que poderia passar, ele pediu a espada de um dos soldados. E quando ele estava prestes a arremeter contra a própria vida, Paulo e Silas saltam lá de dentro e grita para ele dizendo: não faças tal mal, porque eu estou aqui com o meu companheiro Silas e todos os presidiários estão aqui, ninguém fugiu, não te faça tal mal. Aleluia. Está escrito que aquele famoso oficial romano, ele corre apressadamente até Paulo e se atira aos pés dele, coisa inadmissível de gesto para um romano. Mas quando ele viu todo aquele negócio, ele corre e se joga aos pés daquele apóstolo e roga a ele dizendo: diga para mim, o que é que eu tenho que fazer para me salvar? Isso quer dizer que Paulo já tinha pregado para ele o Evangelho, Jesus, o Salvador, já havia sido anunciado para aquele grande oficial. E quando ele ouve a palavra, e também está escrito que os sinais seguirão a semeadura da palavra, aquele homem vê os sinais e se atira aos pés: o que eu tenho que fazer para me salvar? E acontece a tão famosa frase do Novo Testamento: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Está escrito que naquela mesma noite aquele homem aceita Jesus, leva Paulo e Silas para sua casa, a sua casa inteira aceita Jesus, e poucas horas depois estavam sendo batizados nas águas para a glória e para o louvor do nome do eterno Deus. Veja que não tinha o costume que hoje é empregado muito, tem que ter ensinamento, tem que fazer um curso e tanta coisa para poder descer as águas batismais. O segredo é crer que só há salvação em Cristo Jesus, entregando a vida para Ele, e crendo também no propósito de Cristo Jesus para o batismo. É dever de todo líder, desde o diácono até o pastor,
batizar o homem e a mulher que crê que Jesus Cristo é Salvador e também crê no propósito do batismo nas águas. Mas com esse negócio de formas, instituição, organização e tanta coisa, surge, é um dos impedimentos. Porque quando as pessoas partiram sem descer as águas por causa de normas dos homens, inventa-se uma desculpa. Não, mas Deus sabe, é porque ela não concluiu o cursinho do batismo e nem ele e esse blá 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 aí. A Bíblia diz: se crê com todo o teu coração. Não foi isso que o diácono Filipe fez também em Atos dos Apóstolos com aquele eunuco? Se você crê de todo o teu coração que Jesus Cristo é o Salvador, nada te impede. E aquele eunuco lá da Etiópia disse: eu creio que só a salvação em Jesus Cristo. Quem é que me impede de descer as águas? Filipe disse: nada. Aí o eunuco olhou e disse: olha a água ali, então vamos. E Filipe desce junto com ele e batiza ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na mesma hora o Espírito de Deus arrebatou Filipe e ele foi levado para outro lugar. Quem pode diga glória a Deus? Glória a Deus. É nessa ocasião que Paulo ele usa o seu título, ou em outras palavras, sua certidão, né? Que eles disseram para os magistrados da cidade: olha, aqueles homens lá que você mandou a gente prender e chicotear à noite, você não sabia não que eles são romanos? E lá foi a mesma coisa de tirar a alma daqueles magistrados, porque não se podia açoitar nem prender um romano sem antes ser julgado por César. Lei. Aonde tivesse o romano, ele era preso e entregue nas mãos de um centurião e levado, escoltado até Roma para ser julgado na corte máxima. Aqueles homens ficaram pequenininhos. Aí cochicharam, disse: olha, vai lá, pega eles, solta, deixa eles ir embora em paz. Diga para eles que a gente está pedindo desculpa, perdão pelo traje, pelo equívoco. Aí Paulo ficou tranquilo. Ele era baixinho, tá? Historicamente Paulo era baixinho. Quando chegou essa notícia para ele, ele cresceu, mas cresceu neles. Como é que é? Fizeram todo esse negócio conosco, sendo nós cidadãos romanos, e agora nem coragem de nos encarar eles têm para vir aqui se desculpar. Diga para eles que a gente só aceita se for eles pessoalmente. Foi nesse caso que eles tiveram que vir, humilhar, pedir misericórdia. E Paulo amoroso, pregador do evangelho, misericordioso, lembrando-se de que ele foi vilão um dia no passado, ele foi ruim na vida dele do passado, mas Jesus Cristo olhou para ele, escolhendo e perdoando os seus pecados, ele alcançou graça e misericórdia. Então todo aquele que um dia alcançou graça e misericórdia, ele nunca vai se esquecer, e quando alguém precisar, ele vai dar misericórdia também para o necessitado. E é meu dever e teu dever ser assim, ter misericórdia, porque um dia Cristo teve, um dia não, todos os dias, já vou corrigir, todos os dias Cristo teve misericórdia de mim. Alguém mais aí? Todos os dias, porque se ele não tem misericórdia diária de nós, rapidinho ele vai-te embora, saia fora. Então todos os dias, aí quando é nossa vez de exercer misericórdia para alguém, queremos ser maior, melhor, não quer exercer misericórdia ao irmão, à irmã. Seja mais misericordioso, porque Paulo, mesmo humilhado, açoitado, ele estando correto, ele deu misericórdia para aqueles homens que precisavam. Então naquela cidade começou um grande alvoroço e um crescimento muito alto do número de cristãos. Foi rápido esse negócio. E o apóstolo, muitos anos depois, ele está em Roma, preso. É uma das cartas do presidiário Paulo, essa daqui, a Epístola Filipenses. Paulo estava preso em Roma, Paulo estava trancado. Mas note-se que pelo menos 8 vezes o presidiário Paulo, porque em todas as vezes ele chegava e disse: olha, eu estou aqui. Ele escreve dizendo: a primeira ação minha é agradecer a Deus e defender diante de vocês a minha autoridade apostólica. Mas aos filipenses não, ele chega se apresentando junto com o seu companheiro de obra, dizendo:
somos vossos irmãos em Cristo Jesus, que alcançamos a mesma graça que vocês um dia também alcançaram. E ele não fala nada desse negócio. A única coisa que ele vai falar com respeito a si é ele defendendo a sua nacionalidade como cidadão judeu da tribo de Benjamim. Ele diz: olha, se vocês são israelitas, eu também sou da tribo de Benjamim. Ele é um dos, da linhagem aí da casa de Saul, tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel. Homem ruim, fariseus, o título do seu antepassado, Saul, ruim, terrível. Mas Jesus foi lá e alcançou ele, deu misericórdia, e ele se tornou um dos homens mais importantes da pregação do Evangelho, do princípio da igreja, para a glória de Deus. E ele vai tratar para essa igreja pelo menos 8 vezes, irmãos, com respeito a estar alegre, a regozijar, a estar sempre contente. Ele fala isso no capítulo 1, versículo de número 18, capítulo 2, versículo 17, capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 28, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 4, e daí por diante ele diz o quê? Sejam alegres, regozijai-vos, estejais sempre contentes nas dificuldades, nas provações, nas tribulações, nos testes que Deus envia aos seus escolhidos. Aleluia. E quem está falando isso? É quem está lá dentro da cadeia. É o presidiário que está falando isso, convidando o povo que está solto. Porque antes ele disse: eu estou alegre, eu estou contente por causa da misericórdia, da bondade e da compaixão de Deus. E ele vem falar para os irmãos: de sorte, meus amados, versículo 12, Filipenses 2:12. Ele diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Aí entra o versículo que acabamos de ler, que é o 14: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Perceba-se que ele usa as duas palavras, murmuração e contenda, no plural. Murmurações, vários tipos, vários assuntos que podem gerar murmuração na vida de um cristão. E ele não fala de um só tipo de contenda, uma só contenda, ele diz no plural, contendas. Eu falei uma vez aqui já para vocês, murmuração, palavra grega é murmurisma, que quer dizer o que? É falar em som baixo, falar baixinho, murmurar. Só que falar baixinho de uma forma sequencial, contínua, constantemente. Sussurro, falar contra alguém em difamação. Isso é tudo que significa a palavra original para murmurações. E eu falei também para os irmãos já que murmuração é uma palavra no feminino, que murmuração no Antigo Testamento, no hebraico, indicava o que era usado muito para as cadelas, quando elas estavam rosnando, às vezes naquele som baixo que a gente conhece, o cachorro, ele começa a rosnar em tom baixo e vai mostrando as suas presas, mostrando os seus dentes, se arrepiando e se preparando, indicando que quer atacar alguém. É isso que a palavra nos indica, nos mostra que todo murmurador ele tem o intento de atacar alguém. Todo murmurador ele sempre está se preparando para se arremessar contra alguém. Note-se que o apóstolo ele diz: olha, saibam de uma coisa, façam todas as coisas, e isso é a obra de Deus, e isso é no servir ao Senhor. Todas as coisas que é boa, que é agradável, que é louvável na presença de Deus. Ele diz: façam todas as coisas sem murmurações, sem agressões, sem contendas. Aleluia. A palavra contendas é original o quê? Dialogismos,
Dialogismos, que é o quê? Discussão. Discussão no sentido que ela pode ser interna ou também pode ser externa. Discussão, dialogismos é o quê? Debates, disputar, duvidar ou duvidoso. Imaginação de pensamento, aleluia, pensamento o quê? Maligno, contraditório. Presta atenção. Toda pessoa murmuradora, ela sempre está se preparando para instigar ou incitar uma contenda, um litígio entre os irmãos. Toda pessoa que burburinha, que questiona certas coisas da palavra que é inquestionável, ela promove dúvida na cabeça de quem me ouve. É isso que o texto, nos seus sentidos originais do grego, nos indica. O murmurador é como um canino, se armando, rosnando baixinho, se preparando para agredir alguém, para ferir alguém, para derrubar, para machucar alguém, aleluia. E ao mesmo tempo o murmurador, ele promove contenda entre irmãos, contenda entre familiares, contenda entre colegas que trabalham juntos, contenda entre vizinhos, contenda entre colegas de curso, de escola e tantos outros sentidos, contenda entre os membros de uma congregação, de uma denominação. E o apóstolo diz que nós não podemos nos deter no caminho dessas pessoas. Aleluia. Não podemos nos achegar, nos associar a essas pessoas. Por isso que a minha trela é eu e minha baixinha. Se eu quiser murmurar, ela epa. Se ela quiser murmurar, você já está falando demais. Já quer. Para evitar muitos problemas. E a gente ainda tem uns probleminhas entre a gente. Mas porque tu é encrenqueiro, não eu. Gosto de arengar com isso. Ainda tem um problema de vez em quando. Mas depois fica bom, depois do problema também. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Então lembre-se disso. O apóstolo está dizendo, versículo 15, logo depois do 14: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais, olha só, por que ele pede isso? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E ele diz, retendo a palavra da vida, a palavra de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ele recomenda aquela igreja. Vocês sabem como eu me portei aí. Vocês sabem como eu me conduzi quando eu estive aí no meio e junto com vocês. Vocês viram as minhas necessidades. E tem uma coisa, essa igreja era uma igreja diferente. Uma igreja de crente, gente boa. Quando Paulo estava em uma prova, precisando de ajuda financeira, chegou esse comentário entre a igreja de Filipos. Ela foi a primeira igreja a se destacar em fazer uma coleta para ajudar no ministério daquele homem. Era uma igreja que não tinha divisão, não tinha partido, né? Não tinha aquele crente que ele não contribui, mas ele murmura tentando atrapalhar o contribuir, para não contribuir. Ele não dizima, mas ele prega murmurando contra o dízimo, tentando atrapalhar. Ele está fazendo o que? Exatamente o serviço de Satanás. Porque Satanás é quem quer que as portas da pregação do Evangelho se fechem. Mas uma coisa nós sabemos, aleluia, a pregação do Evangelho só vai cessar nesta terra quando a igreja for arrebatada para a glória e para o louvor do nome de Deus. E qualquer momento isso vai acontecer conosco. Qualquer hora dessa nós vamos embora, né? Nós vamos embora. Eu vi agora recente, ontem, hoje de novo, num vídeo produzido pela a inteligência IA, um rapaz correndo e anunciando, né, bombas caindo, tragédia acontecendo, e ele correndo naquela imagem anunciando que o arrebatamento acabara de acontecer.
E agora só ia acontecer coisas ruins e o pior estava por vir. Aleluia. É isso que vai acontecer com o crente murmurador, com o crente contendeiro. Ele vai ficar nesta terra, aleluia, para saber que no céu não entra crente cheio de problema voluntário, que não quer abandonar suas velhas práticas do velho homem. Jesus vem arrebatar um povo santo, limpo, de boas obras, uma igreja que vestiu-se de Cristo Jesus e deixou toda a corrupção e a corruptibilidade para trás, para andar em novidade de vida, segundo a palavra, na presença do Salvador. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Cristo vai voltar. Ó, o núcleo da nossa fé é a morte e ressurreição de Cristo. E o propósito secundário é o que? A nossa esperança, que é o que? A vida de Cristo para arrebatar a igreja, nos tirar dessa terra. Lembre-se disso. O cerne do Evangelho, da nossa fé, é a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. E a nossa verdadeira e tão almejada esperança é o arrebatamento de todos nós, a igreja. Jesus vem. Tem muita gente que deixou de acreditar, deixou de crer. Já pregam que, na época do apóstolo Pedro, já pregavam, porque ele escreveu dizendo que muitos já anunciavam dizendo que Cristo já tinha vindo e não ia voltar para arrebatar a igreja. Imagina hoje a quantidade que tem de gente que não espera mais Jesus, não tem mais esperança na vida eterna, porque tem muita gente do altar que já se vendeu. E tem muito crente também que já se vendeu, já não trata mais a fidelidade, a retidão e sinceridade na presença de Deus, pautada aqui neste livro, a Bíblia Sagrada. Ah, se der eu sou fiel, se não der eu não posso tomar prejuízo. Não, se der eu falo a verdade, se não der, por que não mentir? Para mim, eu vou falar a verdade para tomar bomba, para ficar com prejuízo? Não, o crente, ele anda na verdade, ele prega a verdade, ele vive a verdade, porque a verdade é Cristo Jesus. Levante a tua mão. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai. Eu creio, Senhor amado, na tua palavra, que ela é verdade. E com respeito à tua palavra, é nosso dever estar sempre agarrado, abraçado intimamente a ela. Deus, que possamos ter intimidade com o teu Espírito, que possamos ter acesso aos teus segredos no teu trono, que possamos ter uma vida pautada na tua palavra e sempre andarmos em devoção em tua presença. Nos livra, Senhor, dos malfeitores, nos livra, Senhor amado, dos agressores da fé, nos livra, Senhor amado, das murmurações. Não nos deixe ser como cães, porque na mesma carta o apóstolo diz que é para a gente não ficar no caminho dos cães. Pai, nos ajuda, nos dá força, nos dá graça, alimenta a nossa alma com tua palavra, alimenta o nosso ser com tua bênção maravilhosa a cada dia. Deus, se conosco e abençoa esta igreja, abençoa esta obra. No nome de Jesus oramos e no nome de Jesus te agradecemos. Quem pode, diga amém. Amém. Sente-se, aleluia. No capítulo 3, irmãos, ele diz assim, ó: resta, irmãos meus, que vos regozijais no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Aleluia. Às vezes a gente pensa que é enfadonho. Meu Deus, de novo pastor, esse assunto. O pastor pregou isso aí um dia desse, agora a irmã está vindo pregar de novo, o irmão de novo. O apóstolo Paulo diz: olha, eu não me aborreço por isso não. Ele disse: eu estou repetindo. Ele disse: isso é para o bem de vocês mesmos. Aleluia. Aí ele diz assim, versículo 2: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, cada dia mais. Deus abençoe o seu lar, sua família. Que Deus te dê saúde, que Deus te dê longevidade de vida nesta terra e prosperidade. No nome de Jesus, quem crê recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus.
Um dia com Deus vem se aproximando já. No próximo final de semana, 9 dias aí nos separa do culto Um Dia com Deus, aproximadamente 9 dias aí. No sábado da semana que vem, dia 14. É isso, Cris Lindal? Dia 14 desse mês, agora de junho, temos o culto Um Dia com Deus, sábado, a partir das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Esse culto vai acontecer aqui mais uma vez, para louvor e para o engrandecimento do nome do Senhor Jesus Cristo. No horário das 12 horas, pregadora, a irmã Aline tem sempre cooperado conosco aqui no Clamor do Meio-Dia, uma bênção. Prega o Evangelho, prega a palavra de Deus. E no segundo horário, o pastor André Costa, pastor, pregador e também é cantor. Tem vários CDs gravados, uma bênção ele. Lá de Ariqueiros, vai estar conosco aí num dia com Deus também. Amém? Venha, convide pessoas para vir também junto com você. Conosco, adorar e glorificar o nome de quem nos salvou. Amém? E no outro mês, dia 12 de julho, nós teremos o nosso culto de casados. Pastor Eduardo Melo e sua esposa, irmã Cleide Melo, lá de Alta Floresta, estarão conosco ministrando a palavra, estarão orando por cada um de nós, o nosso casamento, nossa vida espiritual e familiar também, e tudo vai continuar dando certo e vai melhorar muita coisa na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, para a glória e louvor do nome de Deus. Amém? Ore por esses dois cultos, Um Dia com Deus que se aproxima e o culto de casais também, ok? E eu estou com uma ideia aí que eu quero tirar uma coisa da nossa responsabilidade, já com o Fábio e já com o Rafael. Eu quero deixar aí com as irmãs, tá bom? Se reúna com as irmãs aí, veja o que vocês vão servir para os esposos de vocês comerem. Eita glória! É porque as mulheres têm mais um negócio aí, né? Do bagerê. O que vai ser servido. Vocês vão se reunir. Amém. Entre vocês, concordar, ó, dá para fazer isso, assim, assim. E depois só comunica pra gente que, tá bom, a igreja vai providenciar os valores que será necessário para a confecção dos alimentos. Combinado? Amém, pastor. Amém, irmãs? Amém, pastor. Tá bom, fica com vocês aí, nós vamos para outra parte, né? Organizar o lugar lá certinho, deixar tudo preparado, para que todos possam participar e ser ministrados da palavra de Deus e muito abençoados para a glória do nome do Senhor. Amém? Fique de pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Agradeço a Deus pelas orações dos irmãos, das irmãs. Que Deus possa recompensá-los infinitamente vezes mais no nome de Jesus. Amém? Continue orando aí pela irmã May, né? A irmã Pâmela também, irmão Jonathan, irmãos. A irmã Pâmela está, meu Deus, mandou áudio para mim ontem e hoje. Eu falei, filho, por aí. A sua está mais forte do que a nossa, quando a gente pegou essa gripe, essa influenza aí. Ora por eles, para que a saúde seja restaurada. Tá bom? Domingo agora é o culto para a mocidade. E Deus restaurando a saúde do casal que lidera a mocidade El Shaddai, estarão aqui conosco, adorando e glorificando o nome do Senhor. Levante a tua mão. Ore comigo. Bendito Deus eterno, Pai. Agradecemos ao Senhor nesta noite por mais este culto, mais esta reunião. Agradecemos ao Senhor pelos louvores aqui que foram cantados de adoração em Tua presença, as leituras que fizemos da Tua palavra, a ministração da Tua palavra, os conselhos da Tua palavra, que possamos abrir bem os nossos ouvidos espirituais, para sempre ouvir e atender a ministração do Teu Evangelho. Pai, nos livra de todo mal, nos livra dos malfeitores, dos criminosos, nos livra dos homicidas da fé, nos livra dos murmuradores, dos detratores, nos livra das tentadas dos murmuradores e nos livra de qualquer motim, de qualquer, meu Deus amado, episódio de contenda, que possamos sempre ser pacíficos e quando não tivermos nada de bom para falar, que aprendamos a fechar nossa boca e a reter a nossa língua, para não murmurar e nem blasfemar contra o Senhor
e contra a tua igreja. Vai conosco onde vamos e nos livra de todo mal. Oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Palmas que louvam e adoram a Jesus. Para encerrar, vem à frente receber a ministração com óleo sobre a sua cabeça. A bênção do Senhor, prosperidade, saúde, livramento.